Zinedine Zidane, um dos ídolos da história do futebol e lenda do Real Madrid, quebrou o silêncio na imprensa francesa sobre a final da Copa do Mundo. Ele não poupou palavras. Com sua elegância habitual, Zidane fez uma análise que deixou os jornalistas parisienses sem palavras, comparando o Flamengo às seleções nacionais históricas e lançando um alerta severo ao PSG. Preparem-se, porque ele disse algumas verdades amargas que a Europa não gosta de ouvir. Inscreva-se no canal agora e vamos ouvir a tradução. Eu não sou de falar muito, e vocês me conhecem bem, porque sabem que prefiro deixar o jogo falar por si só. Mas quando o futebol é jogado com essa autoridade e classe, exige que quebremos o silêncio e nos posicionemos diante da grandeza. Assisti a partida aqui em Madrid com muita atenção e preciso ser brutalmente honesto com vocês sobre o que vi. Existe um velho hábito, uma falha quase cultural e arraigada em nós, europeus, que muitas vezes nos cega. Olhamos para o calendário anual, vemos a Copa do Mundo ou esta Copa Intercontinental, e automaticamente pensamos que o adversário sul-americano é apenas uma formalidade burocrática antes da entrega do troféu. Admito que cometi esse erro no passado, quando ainda jogava futebol. A imprensa francesa está cometendo esse erro crasso agora, analisando o Paris Saint-Germain como se a partida já estivesse ganha. Mas o que o Flamengo fez hoje no Catar, derrotando Pirâmides por 2-0, foi simplesmente uma vitória comum na semifinal. Foi um aviso elegante, silencioso, mas absolutamente mortal para aqueles que pensam que o futebol se limita ao continente europeu. A beleza deste Flamengo de 2025 não reside em pirotecnia desnecessária ou em jogos vistosos que os torcedores aplaudem sem propósito. A beleza reside na hierarquia que eles impõem dentro das 4 linhas. Vi um time que entrou em campo sabendo exatamente o que ia fazer e a responsabilidade que carregava. Contra o Pirâmides, eles nunca abriram mão da bola em nenhum momento. Essa corrida desesperada é algo que times pequenos fazem, tentando compensar a falta de talento com esforço físico. O Flamengo fez isso da maneira certa. O Flamengo controlou o ritmo do jogo, acabando com as esperanças dos egípcios com uma frieza calculada que me lembrou muitos grandes times italianos dos anos 90 contra os quais joguei durante minha passagem pela Juventus. É aquela sensação terrível para o adversário de que um gol vai sair a qualquer momento, que é inevitável e não há nada que possa ser feito para impedi-lo. E quando o gol sai, o time não relaxa nem por um segundo. Eles apenas apertam ainda mais o cerco e sufocam o rival com classe. Essa é a mentalidade de um campeão. É isso que separa os grandes times dos times lendários. Joguei contra muitos brasileiros ao longo da minha carreira e vi medo nos olhos de alguns e arrogância excessiva nos olhos de outros. Mas o que vi na defesa do Flamengo hoje me trouxe à tona uma lembrança muito específica e poderosa. A solidez de Léo Pereira e a impressionante leitura de jogo de Danilo me lembraram a estrutura defensiva da seleção brasileira de 1994. Não estou falando daquele Brasil estereotipado que dança samba o tempo todo e esquece de defender. Estou falando do Brasil que fecha a porta e fecha o jogo. É o pragmatismo de quem quer vencer acima de tudo, não apenas dar um show para o público. Carlos Alberto Parreira ficaria orgulhoso dessa linha defensiva criada pelo Flamengo. Quando um time brasileiro aprende a se defender com essa disciplina tática europeia, mantendo o talento natural que lhe é único, torna-se quase invencível em jogos eliminatórios. E aí temos que falar de arte, porque futebol sem arte é só atletismo. Rorian de Arrascaeta. Meus amigos, esse cara joga de terno. Em meio a um jogo fisicamente exigente e suado, ele encontra espaços que simplesmente não existem para jogadores comuns. Ele é o típico camisa 10, que, infelizmente, está desaparecendo na Europa, onde tudo se resume à força física e à velocidade. Arrascaeta é a pausa necessária, o sopro de ar fresco em meio ao caos. Ele me lembra a inteligência de enxergar o jogo 2 segundos antes dos outros, de mapear o campo na mente antes mesmo de receber a bola. Ele é a alma pulsante deste time. Se o Paris Saint-Germain cometer o erro de lhe dar meio metro de espaço na quarta-feira, a Torre Eiffel vai tremer em Paris. Ele não precisa correr o campo inteiro como um maratonista. Basta um toque delicado para desmontar toda uma defesa e deixar seus companheiros na frente do gol. Vejo também claramente a mão de Felipe Luiz nessa máquina. Joguei com ele. Conheço seu caráter trabalhador e sua obsessão por táticas. Ele absorveu o melhor da escola europeia, especialmente a rígida disciplina tática do Atlético de Madrid de Diego Simeone, e a aplicou ao talento natural e improvisado do jogador brasileiro. O Flamengo não é um time desorganizado que ataca por instinto ou simplesmente por empolgação. É um time projetado na prancheta. Você viu como eles neutralizaram facilmente os contra-ataques da Pirâmide?
Este é o resultado de treinos repetidos. Este é o resultado de estudo de vídeos. Felipe sabe muito bem que para vencer o Paris Saint-Germain, não basta ser bom com a bola. É preciso ser um jogo de xadrez humano. E ele move as peças com a maestria de quem nasceu para o banco de reservas. Esse ano mágico que todos comentam tanto no Brasil não é uma questão de acaso ou destino. Ganhar o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e chegar a esta final intercontinental exige um nível absurdo de resistência mental. Isso cria uma casca grossa dentro do time. O jogador olha para o banco de reservas no vestiário e confia cegamente no seu companheiro, porque sabe que ele também é um vencedor. O Paris Saint-Germain vem descansado para a final. Sim, vem, mas falta o ritmo da forte competição das últimas semanas. Eles vêm de uma liga menos competitiva. O Flamengo chega com tudo, com o motor a todo vapor, com a adrenalina de quem vem acumulando troféu após troféu. Às vezes, no futebol, o cansaço físico é superado por uma extrema confiança mental. E nesse aspecto psicológico, o Flamengo está voando alto. Agora, quero fazer uma conexão que poderia assustar os franceses se parassem para analisá-la com frieza. Este time do Flamengo, com a experiência de Alexandro, a liderança de Danilo e a experiência internacional de seus principais jogadores, tem a aura da seleção brasileira de 2002. Quando os vejo alinhados no túnel antes de entrar em campo, vejo a mesma certeza de vitória que vi nos olhos de Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Eles não entram em campo pedindo permissão ou cegados pelo adversário. Entram para tomar o território, para impor sua lei. O peso da camisa rubro-negra em uma única partida é igual a qualquer orçamento bilionário que venha do outro lado. Dinheiro compra jogadores caros, mas não compra essa mística e essa tradição que dobram o varal. Acredite em mim quando digo isso, porque tenho experiência no assunto. O cenário para a final é favorável ao Flamengo. Na Europa, estamos acostumados a sistemas robóticos e previsíveis. O Paris Saint-Germain é uma dessas máquinas, com peças de ouro, mas máquinas falham quando confrontadas com o caos imprevisível e organizado. A improvisação brasileira, quando taticamente organizada, como é o caso desta equipe, é o antídoto perfeito para o futebol europeu atual, que muitas vezes é rígido. Se o Flamengo conseguir resistir aos 15 minutos iniciais de pressão, o que é natural, em uma final o jogo vai virar e virar a favor do Rio de Janeiro. Busquei informações detalhadas sobre esse esquema em pirâmide para entender a verdadeira extensão do sucesso e evitar análises superficiais. Não se deixe enganar pelo nome desconhecido do grande público. Eles têm um atacante muito perigoso, o congolês Fiston Maeli, que é uma verdadeira máquina de fazer gols no continente africano. Um artilheiro nato que raramente erra. O Flamengo neutralizou completamente. A defesa do Flamengo fez um dos melhores atacantes do continente africano parecer um amador em campo. Isso demonstra que o nível de concentração defensiva do Flamengo está à altura de um jogo da Liga dos Campeões. Não foi apenas uma partida contra um time qualquer, foi contra o campeão africano, e o Flamengo não sofreu nenhum perigo real. Para completar minha análise, examinei os números financeiros hoje mais cedo para entender o abismo econômico. O Paris Saint-Germain fatura bilhões de euros. Eles têm à sua disposição a OPB, aparentemente se referindo a um clube ou organização de futebol específica de um pequeno país. O Flamengo, apesar de ser um colosso gigante no Brasil, com receitas recorde superiores a R$1 bilhão, ainda é menor financeiramente se colocarmos no papel. Mas a bola, meus amigos, a bola é um objeto sagrado que não sabe ler contas bancárias ou demonstrações financeiras. No dia 17 de dezembro, próxima quarta-feira, no estádio de Andorra, serão 11 homens de carne e osso contra 11 homens de carne e osso. Com base no futebol que vi hoje, na maturidade tática, na elegância técnica e na inabalável força mental, digo sem medo de errar que o Flamengo tem tudo para humilhar a seleção francesa. A elegância sempre vence no final, e hoje a elegância veste vermelho e preto, carregando a esperança de todo um continente que acredita novamente que é possível olhar os europeus nos olhos e vencer. Zidane disse que a camisa do Flamengo pesa tanto quanto o dinheiro do PSG em uma final de jogo único. Concorda que a tradição ultrapassará os bilhões na quarta-feira? Comente e inscreva-se no canal.